E aí, galera, PET 6, projeto de vida, semanas 3 e 4. Dessa vez, as 2 semanas vieram juntas, a semana 3 e a semana 4. Tema do PET das semanas 3 e 4 do projeto de vida é a continuação do assunto trabalho voluntário, né? O voluntariado como uma forma de transformar o mundo, de fazer da sociedade humana uma sociedade melhor, seres humanos melhores. Então, ele traz um texto, né, que reforça como é importante o trabalho voluntário, né? Como que você, para você desenvolver um trabalho voluntário, quais são as qualidades, as características que você precisa ter para você perceber que você vai se realizar como um voluntariado. Porque não basta só ser voluntário porque eu quero, porque está na moda. Não. O trabalho voluntário exige que você dedique um tempo da sua vida, dedique estudo, conhecimento, trabalho, sem nenhum tipo de reconhecimento financeiro, certo? E às vezes nem nenhum tipo de reconhecimento, às vezes nem um obrigado. Mas você o faz porque você gosta de ajudar, é prestativo, né? Sente-se importante, sente que você está deixando a sua contribuição no mundo, para um mundo melhor, independente de valores de reconhecimento, de agradecimentos e por aí vai. Então, tem na página 190 um texto que fala o seguinte: leia os 3 textos a seguir e descubra o que eles têm em comum. Escreva suas conclusões nas linhas abaixo do último texto. Então, nós temos 3 textos. O primeiro chama Uma Gota d'Água. O segundo texto tem como título Um Floco de Neve. E o terceiro texto, Uma Gota d'Água, Um Floco de Neve. Então, o que ele quer que você faça? Certo? Primeiro, que você descreva o que esses 3 textos têm em comum, ou seja, qual o assunto parecido que os 3 abordam. Qual é o assunto que os 3 textos acabam falando, né? Acabam sendo parecidos. E aí, depois, na mesma pergunta, ele fala para você escrever o que esses textos têm a ver com o trabalho de um jovem voluntário, certo? Você vai escrever, então, a sua opinião, tá? A primeira pergunta não tem como ser da sua opinião, você tem que ler o texto, os 3 textinhos, são 3 fragmentos pequenos, e dizer o que eles têm em comum, qual é o assunto em comum que eles abordam. Agora, o que eles têm a ver com o trabalho voluntário, você vai escrever com as suas palavras. Aí você vai relacionar o assunto deles com o trabalho voluntário e escrever com suas palavras o que tem a ver, certo? A segunda atividade diz o seguinte: ele pede para você, ele te dá um texto, ele te dá um enunciado, e depois ele pede para você enumerar de 0 a 10 que nota você daria para você em cada situação que ele indica ali, certo? Tipo aquele telemarketing, quando a gente liga lá para reclamar de alguma coisa, aí no final eles pedem para a gente esperar, para a gente fazer uma avaliação do atendimento, aí fazem lá umas 2, 3 perguntinhas e falam de 0 a 10, quanto que você dá para tal coisa, para tal coisa, para tal coisa. Então, é exatamente isso que você vai fazer na atividade 2. De 0 a 10, que nota você dá para as opções que ele está te sugerindo aqui? Por exemplo, ele fala aqui, olha, de 0 a 10, esquecimento de problemas pessoais. Quando você vai fazer um trabalho voluntário,
você não vai levar para o local toda a sua revolta, a sua raiva, a sua angústia, porque você terminou o seu namoro, por exemplo. Né? Você tem que saber que lá, naquele local, você está prestando um serviço voluntário, não obrigatório, sem remuneração, mas que é fundamental para o bom funcionamento daquele local. Então você não está lá para atrapalhar, você está lá para acrescentar, para ajudar aquilo ficar ainda melhor ou funcionar da melhor maneira possível. Aí você chega lá, dando coice, emburrado, chorando, né? Ou sabe lá Deus mais o quê? Você não está custando nada para eles. Então, por que você vai insistir em ficar lá, sabendo que você não está emocionalmente bem para isso? Então, diante de problemas pessoais, de 0 a 10, você acha que você daria quanto? Qual é o percentual que você, né, daria, que nota você daria de 0 a 10 se você fosse fazer um trabalho voluntário? Quanto que você acha que você conseguiria evitar que um problema particular influenciasse nesse trabalho voluntário? Tipo assim, 10, ou seja, eu consigo 100% continuar fazendo um trabalho voluntário sem deixar ninguém perceber que algo de errado está acontecendo na minha vida privada. Sentimento de culpa, de 0 a 10, por exemplo. Quanto que você daria para você se você tivesse algum sentimento de culpa de algo que poderia interferir no seu trabalho e atrapalhar o seu trabalho voluntário? Né? Quanto que você seria capaz de perceber que às vezes aquele problema que deu, aquela ideia que você sugeriu, ou aquela atividade que você realizou ali no trabalho voluntário, ela não deu certo, não foi porque você não fez certo, né? Porque você fez de qualquer jeito. Não. Quanto que você consegue tirar de você culpas que muitas vezes não aconteceram, que não foram suas, somente suas, não foi uma falha só sua, e às vezes nem você falhou, outros falharam, e por isso o seu trabalho foi prejudicado. Então é muito fácil isso daqui. Depois tem uma terceira atividade que fala assim, ó, pensando em ações de voluntariado, como você acredita que pode atuar de maneira voluntária durante períodos de distanciamento social? Então nós estamos vivendo um momento em que as pessoas têm que evitar estar aglomeradas, que as pessoas têm que evitar estarem muito próximas. Então, isso não quer dizer necessariamente que você tem que abandonar o seu trabalho voluntário. Muitos tipos de trabalho voluntários podem ser realizados à distância. Talvez um ou outro realmente não tenha como, porque precisa da sua presença, tem que ser presencial. Mas, mesmo assim, a gente sempre dá um jeitinho, né? O ser humano tem o dom, a capacidade, foi dada a ele pela natureza a capacidade de encontrar mecanismos, de achar soluções para os mais diversos caminhos, as mais diversas dificuldades. Então, você vai escrever com as suas palavras exatamente isso, né? Como que você acredita que você pode atuar num trabalho voluntário, tendo que manter esse distanciamento, né, esse isolamento, por causa da pandemia, certo? Gente, é só isso que é para fazer nas 2 semanas, somente isso de atividades. Mas são 2 atividades para serem pensadas, refletidas, principalmente a atividade número 2, certo? Onde você vai dar essa escala para você de 0 a 10. Então você tem que pensar bem, refletir, né? Não é pegando e vai rodar 10 de cima e embaixo. Aqui pede, por exemplo, assim, participação, motivações religiosas, né? Aí eu só vou me sentir um voluntário
nota 10 se aquele tipo de trabalho tiver ligação com a minha crença religiosa. Então, você é movido ao trabalho voluntário por questões religiosas, de quanto? De 0 a 10? Ou não? A religião não influencia em nada, não te motiva em nada o seu trabalho voluntário. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado na hora de você dar nota. Por isso, gasta-se mais tempo. E espero que vocês façam com o máximo de capricho possível. Lembrando sempre, meus queridos, que essas respostas devem ser sempre é, essas respostas devem ser sempre escritas no caderno, mandadas, deixe uma cópia no caderno, para que você possa depois montar tudo e colocar, encadernar e me entregar até o final de janeiro. Tá bom? Isso é importante. Muito bem. Um forte abraço então para vocês. E semana que vem nós não vamos ter aula, porque assim, uma teleaula específica, porque essa semana 3, essa semana 4, elas estão juntas. Então, vocês vão ter essas 2 semanas para poder fazerem essas 3 atividades, responder essas 3 perguntas do projeto de vida. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo PET, então. Próximo PET do projeto de vida. O PET 7. Tá joia? Mas qualquer dúvida é só entrar em contato pelo Zap, pelo e-mail, que a gente ajuda vocês. Tchau, tchau.